Olá, meu bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, aos nossos amigos que sempre curtem os nossos vídeos, sempre acompanham nosso trabalho e estão aqui sempre colaborando conosco. O meu muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, que Deus em Cristo abençoe todos neste dia, em nome de Jesus. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo, Deus de poder, Deus de maravilha, dispense uma bênção especial para você e para a sua família. Hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, um tema sobre exatamente o poderio que existe na pessoa de Deus, poder que há em Deus. Eu estou falando do Deus de Israel, Deus Criador, Deus poderoso, aquele Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles existem, aquele Deus que criou um plano de vida para cada ser humano. É este Deus que eu quero falar aqui, o Deus que salva, que cura, que batiza, que liberta, que transforma e que leva o homem para o céu. É a palavra de Deus que nos garante esta palavra importante. Então, nesta tarde, eu quero trazer para você aqui uma leitura da palavra de Deus. Confira comigo, você que tem Bíblia, e você vai assistir esse vídeo conosco no YouTube, que sempre quando a gente termina de gravar, a gente já faz a edição e envia para o YouTube, tá certo? E no YouTube você pode compartilhar o nosso canal. É um canal direcionado a músicas evangélicas, hinos maravilhosos, onde eu estou cantando ao vivo, tocando violão ao vivo, e também várias mensagens diversificadas, mensagens diferenciadas estão ali no canal. E para você entrar no YouTube e encontrar o nosso canal, você vai digitar arroba a Bíblia diz 150. Essa é a identificação, arroba a Bíblia diz, tudo junto, tudo minúsculo, 150, 150. É lá que está o nosso canal. Ali é um trabalho de Deus, trabalho para Deus que estamos fazendo. E o propósito é trazer algo novo, algo concreto, verdadeiro da parte de Deus para a humanidade. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus, ele é todo poderoso nos céus e na terra. Quem confirmou isto foi Jesus. Deus não precisava confirmar ou afirmar para nós o tanto quanto ele é poderoso e capaz de ser, porque ele já provou isso desde quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, desde quando ele fez os céus e a terra, que a terra era sem forma e vazia. Ele fez habitar a luz, ele criou as águas, ele criou a terra, criou os céus, criou os anjos, e depois ele criou o homem à sua imagem e semelhança, povoou os céus com aves que voam, povoou a terra com animais, répteis e seres vivos, povoou também os mares com peixes, com as espécies que até hoje existem. Então, este é a força de um poderoso Deus, de um só, porque não tem outro. Esse é o único, Deus fiel e verdadeiro. É o Deus de Israel, o Deus das nações, é o Deus da humanidade. E Jesus confirma no livro de Mateus, você pode abrir comigo na sua Bíblia, Mateus 28, Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós estamos lendo aqui apenas a parte B do verso 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra foi Jesus quem falou quando ele, depois que ele foi aos céus, que ele ressuscitou de entre os mortos, como primícia dos que dormem, e subiu aos céus e assentou-se à destra do Pai, à direita de Deus, lá no seu trono glorioso,
e ali aonde hoje ele está como nosso intercessor, diz a palavra do Senhor. E quando ele subiu, o Espírito Santo foi enviado, o Espírito de Deus foi enviado para a terra para cuidar de nós, como consolador, como mestre, como proteção, como fonte de inspiração divina e muito mais que isso. Mas eu quero trazer o tema hoje, o tema à luz da Bíblia, é o poder que existe na pessoa de Deus. Mas nós queremos também comentar sobre os homens na terra quando eles se acham forte, poderoso, invencível e imbatível. E eu posso afirmar com certeza que não existe na terra homem nascido de mulher, né? Que nasceu de um homem e de uma mulher, todo poderoso, todo grande. Ele pode até ser alto no tamanho, ele pode ter até a altura do Golias, 3 metros de altura. Ele pode pesar 200, 300, 400 quilos, não importa. Não importa. O que se fala aqui, o que se vale a pena ressaltar é que ele não é poderoso. O homem se engana quando ele pensa que tem todo o poder. Quem tem todo o poder no céu e na terra é Deus. E ele só colocou esse poder, né, no seu filho Jesus, porque ele precisava de ser poderoso tanto quanto o Pai. Porque tudo que o Pai direcionava no céu para que ele fizesse aqui na terra, ele tinha que ter poder suficiente para isso, senão ele não teria vencido. Então, por que os homens são vencidos? Por que os homens se frustram nos seus planos, nos seus projetos? Porque eles pensam que são algo e não são. Eles pensam que são todo-poderosos, não são. Nós vemos numa certa ocasião que o Senhor Jesus alertou os discípulos: olha, ninguém tem poder aqui na terra se de Deus não for dado. Então, se o poder de Deus não vier do céu para o ser humano, o homem se engana. Os homens, por exemplo, autoridades, elas têm um poder delegado, elas têm uma parte de poder, né? É um tipo de poder que é transmitido de um homem para o outro, através da voz, da palavra, da autorização, da autoridade. É nomeado, é autorizado, a partir dali, aquele ser humano ele detém aquela parte de poder, mas tanto é verdade que ele não tem todo poder, que cada a autoridade tem um poder limitado. Os maiores mandam nos menores, os maiores estabelecem autoridade sobre os menores. E os menores rendem continência, rendem respeito, rendem honra, como diz a palavra de Deus, aos maiores, aos seus superiores. E se deve respeitar as autoridades superiores. Mas nós não estamos falando aqui que não se deve respeitar as autoridades, seja minoritárias, seja majoritárias. Não. Autoridades políticas se devem ser respeitadas, autoridades jurídicas, autoridade eclesiástica, são 3 tipos de autoridades praticamente importantes, porque autoridade jurídica e política, elas são autoridades que cuidam da sociedade, que cuidam das pessoas, dos humanos, do bem-estar da sociedade. E a autoridade eclesiástica, elas são levantadas por Deus. Aí é uma outra classe de autoridade, que são os patriarcas, são os sacerdotes, são os ministros de Deus, são pastores, são presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas, enfim, são autoridades eclesiásticas que eles trabalham também em prol, em favor da sociedade, mas no campo espiritual, no campo eclesiástico, ou seja, na área de igrejas, cuidando da vida, da parte
espiritual, que é uma parte que a autoridade política não cuida e que a autoridade jurídica não cuida. Então, a parte da sociedade que a autoridade política não consegue cuidar e que a autoridade jurídica também não consegue cuidar, essa parte fica para quem? Para a igreja. A missão da igreja é a responsabilidade da igreja cuidar da parte espiritual do ser humano. Certo? E também existem as autoridades que nós devemos também respeitá-las e guardar, ter reverenciar as autoridades levantadas por Deus na terra. Então, mas nós vemos também que Jesus, quando ele foi levantado como Filho de Deus na terra, ele recebeu poder e autoridade divino da parte de Deus, poder para vencer a morte, poder para vencer o inferno, poder para vencer as doenças, poder para vencer a enfermidade, poder para vencer o mal. E por isso que ele mesmo disse aqui em Mateus 28, verso 18 em diante: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aqui no verso 19, ele prossegue dizendo o seguinte: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, logo que Jesus Cristo se recebe sobre si a força do poder e autoridade de Deus, do Pai, que veio para ele, ele também fez questão de compartilhar, de dividir esse poder. Só que assim, Jesus também não poderia se despojar de todo o poder que ele recebeu da parte do Pai. Não, ele recebeu todo, na íntegra. Como já falamos, poder até mesmo contra o diabo e os seus anjos. Só que esse poder e autoridade delegada de Deus, transmitida de Deus para Cristo, ele também nos delegou, homens e mulheres de Deus, para continuar fazendo o trabalho que Jesus estava fazendo, como uma autoridade exclusiva de Deus na terra, um representante direto de Deus, seu Filho enviado, como Messias prometido, capaz de perdoar o pecado do homem e salvar o homem, que é uma característica que só o Filho de Deus tinha e tem, que o político não tem, o presidente não tem, o governador não tem, senador não tem, deputado não tem, prefeito não tem, vereador também não tem. Na área política. Na área jurídica, o magistrado, o advogado, o juiz, o promotor, o desembargador também não tem este poder para perdoar pecado e salvar o homem. Mas quando, já falamos aqui há poucos instantes, quando essas duas áreas, essas duas vertentes da sociedade, esses dois canais de providência, de escape, não dão conta cuidar do ser humano, aí a igreja entra em ação, que é a área adequada para o que não tem perdão, para o que não tem liberdade, para quem não conseguiu se libertar, não conseguiu ser livre das cadeias, das garras da justiça, aí ele vem para a igreja. A igreja é o escape, é a porta de escape. É na igreja onde se vai encontrar o perdão, a misericórdia, a graça, o amor, a bondade de Deus, ali, através de Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que compartilha com os homens e prepara esses homens, levanta homens e mulheres para ajudar outros, para ajudar aqueles que precisam, para ajudar também a se levantarem, para a melhoria, para melhorar a sociedade. Exatamente aí vem o quê? Vem a mudança no comportamento do homem, entra a mudança no caráter do homem, nos hábitos, nos costumes, aí vai mudando muita coisa.
Mas a Bíblia também nos fala, nós vemos também que nós vamos falar exatamente porque nós não podemos falar muita coisa, porque o tempo é curto e os vídeos ficam muito compridos, muito longos. E fica difícil até mesmo para editar, né? Os vídeos, quanto mais curtos, melhores. Mas nós vamos resumindo aqui e vamos trazer para complementar esta palavra do Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, é desse Deus que nós falamos, o Deus vivo, o Deus que é dono de toda a riqueza nos céus e na terra. Nós também temos duas passagens bíblicas importantes. Uma é sobre Davi, uma criança que nasceu, cresceu, sem força, sem poder, sem autoridade nenhuma, mas Deus, olhando do céu para aquela criança, viu que ele tinha vocação sacerdotal, e Deus levantou aquele jovem e ungiu ele ainda adolescente para ser o rei de Israel, para ser o governo de Israel, para governar Israel. Esse Davi. E Deus preparou Davi e fez dele um jovem poderoso. Tanto quanto que a história nos mostra, em 1 Samuel capítulo 17, a história exatamente sobre Davi e Golias, o homem mais poderoso da terra, fisicamente e militarmente também, como militar, né? A Bíblia diz que Davi derrotou aquele homem apenas com uma pedra na fonte. Davi destruiu aquele Golias. Ou seja, um jovem que nasceu sem poder, mas tornou-se poderoso na presença de Deus. E também Sansão, findando aqui, que é o último ponto da nossa análise. Sansão, a Bíblia mostra que ele nasceu e os seus pais lhe entregaram para as mãos de Deus, apresentaram ele a Deus, e aquele jovem tornou-se um jovem nazireu, ou seja, inteiramente dedicado para Deus. Aquele jovem não podia namorar e não podia casar. De preferência, ele deveria simplesmente viver só para Deus, né? Então, os pais fizeram uma aliança com Deus, um voto, apresentando Sansão a Deus, que se o Senhor recebesse aquele jovem como um jovem nazireu para serviço a Deus, que o Senhor confirmasse, e que eles, pais, se comprometiam diante de Deus não cortar o cabelo daquele jovem. Então, e ali foi confirmado, Deus confirmou, e Deus começou a usar Sansão como um homem formoso, um jovem formoso, né? Corpulento, mas poderoso. Sansão era poderoso de uma forma que uma parede, uma coluna, um pilar, ele abraçava com as mãos ali e derrubava, quebrava um pedaço ali e derrubava, né? Então, o poder daquele jovem chamava a atenção da sociedade e também das mulheres, das moças. Elas admiravam aquele jovem porque, além dele ser bonito, era poderoso. E uma moça chamada Dalila atravessou o caminho de Sansão e mexeu com a cabeça de Sansão. E Sansão acabou se apaixonando pela Dalila, e Deus havia advertido, aqui entra o segredo, Deus havia advertido a ele que ele não se envolvesse com uma moça que não fosse da linhagem, que não fosse de origem israelita. Ou seja, aquela moça, se por acaso ele se envolvesse, ele quisesse casar, teria que casar com uma moça de linhagem israelita. Só que a Dalila não era israelita. A Dalila, ela veio da mesma linhagem do gigante Golias. E os inimigos de Deus era de uma sociedade, uma nação inimiga de Deus, que eram os filisteus. E ali, aquela moça já veio com um plano traçado para descobrir o segredo do poder de Sansão. E numa certa ocasião, Sansão adormeceu no braço de Dalila e acabou dormindo. E antes dele dormir,
ele disse para ela onde estava o segredo do poder. E muito bem, ela não perdeu tempo. Ela deixou que ele dormisse. Quando ele dormiu, ela cortou as 2 tranças do cabelo do Sansão e deixou ele acordar. E quando ele acordou, ele procurou utilizar a sua força, o seu poder, e não encontrou mais o poder. E quando a moça descobriu que ele estava sem força e sem poder, os inimigos de Deus se aproximaram de Sansão e começaram a esbofetear Sansão e fazer ele sofrer e fazer ele reclamar da vida, né? Quer dizer, primeiro o adversário tirou a força, guarde bem isso, primeiro Satanás trabalha para tirar a força do homem. E quando ele vê que o homem está sem força, ele vai judiar com ele. E cuidado, porque pode isso estar acontecendo com você. Tá certo? Então, aquilo que Deus te deu, não deixe que Satanás venha tirar, usar alguém para tirar algo bom de Deus que Deus te deu. E que Deus em Cristo nos abençoe nesse dia e que guarde isso na tua mente. Todo o poder foi dado a Deus. O homem não pode nada. O homem não é nada, senão do céu não for dado a ele. E a Bíblia diz, fechando aqui com chave de ouro, o apóstolo Paulo nos diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo. Mas a Bíblia diz também, através do próprio apóstolo Paulo, do mesmo apóstolo, que sem Deus ou sem Cristo, nada nós podemos fazer. Ou seja, nós não somos nada, somos apenas pó e cinza quando não temos Deus, aí que não temos nada mesmo na vida. Quando nós temos Deus, uma parte do poder dele vem para nós, mas quando nós não temos, não vem nada de Deus para nós. E se você gostou desse vídeo, que Deus possa abençoar você grandemente, poderosamente, e a tua família. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho para receber novos vídeos. Em breve nós estaremos enviando outros vídeos para você. Vá lá no nosso canal, a Bíblia diz 150, lá no YouTube. Vai estar lá esse vídeo e você vai compartilhe com alguém, faça o seu comentário, o comentário está aberto, e que Deus possa abençoar você grandemente. E diga de que cidade, de que país você está assistindo os nossos vídeos, participando do nosso canal. Deus abençoe você grandemente e até a próxima oportunidade. Glórias a Deus.